Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Refletindo e Indo, um lugar para aprofundarmos em busca do autoconhecimento e reconexão espiritual, porque para quem procura profundidade, uma piscina não é o suficiente. Eu sou o Cadu e hoje eu serei o seu host. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que é uma visão de mundo, qual a visão de mundo atual e quais as implicações que essa visão de mundo tem no nosso dia a dia. Então vamos mergulhar no oceano do conhecimento. Nos episódios anteriores, falamos sobre o autoconhecimento, sobre o que é e sobre o que não é o autoconhecimento. Relembrando um pouquinho, especificamente no primeiro episódio, mencionamos sobre o estágio em que estamos na nossa vida, ou seja, quem somos nós no atual momento. Nesse momento, falamos sobre alinhar as crenças que temos no sentido de padrões repetitivos, ou seja, aqueles hábitos, aqueles vícios que temos, não só de ações, mas de pensamentos, de emoções, enfim, e todo o nosso ambiente, não só físico, mas mental, espiritual, como um todo, essa energia inteira. Nesse momento, mencionamos a visão de mundo, que é justamente isso, é o sistema de crenças que estamos inseridos, seja individual, ou seja, cada indivíduo terá uma visão de mundo específica, mas coletivo também, então toda a sociedade terá uma visão de mundo muito parecida. Claro, novamente, o indivíduo pode ter alterações ali no meio, mas como um todo, aceita-se uma visão de mundo específica. Outras formas de se falar sobre a visão de mundo que talvez já tenhamos ouvido por aí é justamente o sistema de crenças, ou seja, tudo aquilo que acreditamos ser realidade ou não. Por qualquer motivo que seja, por qualquer embasamento que seja, novamente, voltamos ao inconsciente, lá no primeiro episódio principalmente, não é necessário que tenha uma relação lógica com a realidade. Então, o seu sistema de crenças pode ser, sim, coisas que transcendem o que é real. Você acha que é real por qualquer motivo que seja, por qualquer evento traumático ou não que você tenha passado, ou qualquer hábito ou vício, seja de linguagem, seja de ação, como um todo. Entenda a complexidade e a profundidade disso, mas isso sim fará você modelar o seu sistema de crenças como um todo. Mas entendemos que a palavra crenças, ela está muito atrelada em questões religiosas. Por isso, por muitas vezes, ela tende a afastar várias pessoas, achando que estamos falando de religião especificamente e não de espiritualidade, que são duas coisas que têm relação, mas não são a mesma coisa. Pelo menos não na sociedade em que vivemos hoje em dia. Outra palavra que representa muito bem essa visão de mundo, esse sistema de crenças, é o paradigma. Paradigma é um modelo de realidade, é algo que é aceito sem questionamento por grande maioria. É justamente esse conjunto de crenças, coletivo principalmente, que ele é transmitido culturalmente de geração a geração, que sustenta essa visão de mundo e molda a forma de perceber, de pensar, de avaliar e de agir desse grupo determinado, ou seja, da sociedade pode ser, ou até globalmente, de todo mundo que temos no mundo. Claro que, novamente, culturalmente algumas coisas vão se alterando e até individualmente existem indivíduos que vão pensando por si próprio, enfim, e analisando de outras maneiras e possivelmente saindo desse paradigma, porque novamente ele não é questionado, não se incentiva o questionamento, que é justamente o oposto do que estamos incentivando aqui, é o questionar das nossas ações, da nossa realidade e como um todo para atingir justamente esse autoconhecimento, seja ele infinito ou não, irrelevante. A questão é, o questionamento é constante. Logo, acaba se saindo desse paradigma como um todo, certo? Então, nesse momento, fica claro o que visão de mundo quer dizer. A partir de agora, vamos usar a palavra paradigma para exemplificar isso, pois justamente é algo que estamos tentando combater através do questionamento, certo? Agora, qual o paradigma atual da sociedade? Que fique bem claro
que nesse momento vamos generalizar, ou seja, vamos falar justamente dessa sociedade como um todo, porque é impossível chegarmos às conclusões dos sistemas de crenças, dos paradigmas individuais. Cada um terá que fazer essa análise por si próprio e é justamente o caminho do autoconhecimento, certo? O paradigma atual da sociedade é o paradigma mecanicista. Ele surgiu há mais de 300 anos na ciência baseada na experimentação, ou seja, o método científico. Por isso, hoje em dia, tudo tem que ser provado cientificamente, caso contrário, não tem valor nenhum e que se dane a sua experiência, a sua vivência. Se não é explicado de uma maneira científica, isso não existe, pelo menos nessa visão mecanicista. Ele é um paradigma que foi estruturado sobre a física de Newton e consolidado por ideias de filósofos como René Descartes. Ele é um paradigma dualista, ou seja, ele faz a separação do corpo e da mente, por exemplo. Ou seja, temos doenças que afetam o nosso corpo, temos doenças que afetam a nossa mente. De nenhuma maneira eles estão conectados, certo? Outra questão desse paradigma é que é um paradigma reducionista, ou seja, ele reduz toda a complexidade do universo a simplesmente interações de átomos com moléculas, ou seja, interações de partículas, de matéria como um todo. Então ele simplifica todo o universo, toda a complexidade que pode se ter no universo a justamente essas interações. Outra questão desse paradigma é que é um paradigma mecanicista, ou seja, ele trata com toda a existência, ou seja, a fisicalidade, vamos usar o corpo humano, ele trata o corpo humano como algo mecânico, como um carro, por exemplo. Tem várias partes, é muito complexo, com certeza, isso podemos concordar, mas assim como algo mecânico, assim como um carro em si, você tendo uma peça com problema, você troca-se a peça e resolve-se o problema. Não faz aquela relação com talvez algo vindo de outro lugar. Ou seja, se eu tenho um problema em algum órgão, eu faço um transplante de órgão. Eu trato esse órgão especificamente, mas eu não preciso olhar outras vertentes de tratamento para relacionar ao que pode estar causando essa deficiência em algum órgão na minha saúde como um todo. Então ele trata como uma mecânica, um sistema mecânico. E, por final, é um paradigma totalmente materialista, já que ele reduz toda a existência à fisicalidade, logo ele só considera o que é material. Ele acaba não considerando espectros energéticos, espirituais e transcendentais, ou seja, metafísicos. Logo, isso, nessa visão, nesse paradigma, não existe. Em primeira instância, podemos até questionar a questão do livre-arbítrio, ou seja, cada um acredita no que quer, então não interessa muito essa questão do paradigma mecanicista, porque o meu sistema de crenças pode estar completamente diferente e acaba não se aplicando. De certa forma, sim, ok, você pode acreditar no que você quiser, mas isso não invalida as leis que realmente existem, as verdades universais que funcionam. Um exemplo metafórico, porque não é uma lei universal, mas sim uma lei terrestre, uma lei humana, é a lei do trânsito. Você pode sair com um carro na contramão e bater o carro na contramão e falar, pô, mas eu não acredito nas leis do trânsito, eu não acredito nisso aqui, ou até eu não sabia disso aqui. Não interessa, você vai ter que pagar o carro da pessoa que você bateu, certo? E a mesma coisa com o universo, só que entendendo-se um paradigma mecanicista, entende-se que a explicação de tudo que funciona a nossa realidade em si, ela segue justamente esse paradigma, onde não necessariamente isso aplicará-se, certo? Então, toda a sociedade, ciência, física, química, biologia, medicina, psicologia, política, economia, sociologia, toda a sociedade, ela enxergará a realidade de uma mesma forma. Esse é o paradigma social, global. Caso contrário, seria individual ou cultural, certo? Já que é um paradigma, não se questiona muito esse paradigma, certo? Porque se ele funciona ou se ele funcionou em algum momento, entende-se que ele é o paradigma atual. Se faz sentido e se consegue explicar várias experiências humanas, então levamos isso como verdade única. E óbvio, esse paradigma mecanicista, ele trouxe muita evolução para a humanidade,
certo? É ele que faz a gente construir prédios. É ele que faz a gente conseguir, por exemplo, mandar o satélite, mandar a sonda lá para os confins do universo, certo? Então, ele tem sim suas aplicações e é extremamente necessário, é extremamente evolutivo de certa forma, mas não necessariamente ele explica como a realidade funciona, mas mesmo assim toda a sociedade está baseada nisso. Então, por mais que você tente sair individualmente desse paradigma, ainda assim terá que interagir e existir em uma sociedade com um paradigma totalmente diferente. Então, quando você toma uma decisão baseada no seu paradigma individual, mas que essa decisão não se encaixa com um paradigma social, vamos colocar assim, ou até um paradigma global, então você acaba sendo julgado, você acaba sendo colocado de lado, você acaba sendo discriminado, atacado, cancelado, certo? Então, em última instância, o paradigma global, social, enfim, ele influencia muito a nossa vida. Um outro questionamento que pode aparecer é justamente, mas se esse paradigma mecanicista não explica como a realidade realmente funciona, porque ele faz essas separações que talvez não fazem muito sentido para mim, porque eu sinto essa energia, eu já vivenciei, eu já experienciei essas coisas que não se encaixam dentro desse paradigma materialista, reducionista, dualista e mecanicista, então, por que não se muda esse paradigma de alguma maneira? Entenda que a ciência é feita por cientistas. A ciência em si, ela só existe como um todo, obviamente. Mas as pessoas que praticam, se relacionam, estão nesse meio da ciência, elas, novamente, são pessoas. Logo, elas têm o seu sistema de crenças. Independente de qual ele seja, elas ainda estão também imersas num sistema de crenças, num paradigma coletivo, social, global. E tudo isso, com certeza, acaba sendo influenciado. Imagine você com 5 filhos em casa, a esposa está desempregada, você é cientista, está fazendo tudo para fazer uma ciência pura e chegar a resultado dos experimentos sem manipular de qualquer maneira com os seus paradigmas individuais ou tentar encaixar o resultado em paradigmas coletivos vigentes como o mecanicista, por exemplo, porém esse resultado acaba saindo dessa caixinha do paradigma atual, como é que faz? Aí você tenta ser honesto, você tenta ser puro e fala, isso aqui mudou um pouquinho, tá fora do nosso paradigma, só que se o experimento ele é replicado infinitas vezes e sempre cai fora dessa caixinha, logo entende-se que a caixinha tá um pouco pequena, a caixinha tá um pouquinho errada, mas é mais fácil mudar a caixinha ou o experimento? Obviamente a caixinha, o experimento sempre está dando o mesmo resultado, só que para não mudar-se a caixinha, você acaba deixando o experimento de lado. Nesse exemplo, com 5 pessoas para alimentar em casa, 5 filhos e uma esposa, na verdade serão 7 no todo, consigo mesmo, e aí, você tem o culhão de colocar o seu emprego na reta e falar, mas vocês querem colocar esse experimento para debaixo do tapete, mas ele está saindo da caixinha? Nada disso, vamos espalhar isso aí. Então beleza, então corta o seu salário, corta o seu investimento, você vai espalhar da maneira que você quiser, mas vai espalhar sozinho. E aí, você tem esse culhão, deixar a galera passando fome em casa? Talvez muitas pessoas não tenham, talvez alguns nem fazem por mal, talvez outros fazem totalmente por mal. Irrelevante a questão, não é achar culpados, mas é saber que isso acontece de fato. E perceba como, conforme vamos aprofundando em questionamentos, aprofundando em questões, em estudos e, enfim, conhecimento como um todo, novos questionamentos vão aparecendo. Por exemplo, por que as pessoas não se importam com paradigmas, já que justamente é isso que está ditando como a sociedade como um todo acaba se moldando. Então, nós como indivíduos acabamos nos moldando. Então, existem vários motivos. Um dos maiores talvez é a própria ignorância. Talvez a maioria das pessoas não saibam disso, não queiram saber sobre isso. Talvez na visão delas, nos paradigmas individuais, sendo eles mecanicistas ou não,
as pessoas acabam não tendo acesso a esse conhecimento ou não querem ter acesso a esse conhecimento. Um outro motivo é justamente a conveniência pessoal. Então, por mais que eu acabe tendo acesso a informações como essas, primeiro eu posso banalizar. Lembra que já discuti uma banalização de coisas e como isso pode ser extremamente eficiente para tirar as pessoas desse conhecimento. Posso falar que é justamente uma teoria conspiratória, enfim, e entrar justamente na banalização e na piadinha das coisas, ou até simplesmente por estar ciente de que a mudança será feita gradualmente e ela terá vários custos, porque se grande maioria da sociedade, basicamente o mundo inteiro, está dentro de um paradigma e eu escolho sair desse paradigma, algum custo terá. Claro que benesses virão, mas custos também. O universo é feito de caos, o universo é feito de ciclos, sobe e desce, energia negativa, energia positiva, então terão esses ciclos, você terá que lidar com esses ciclos de qualquer maneira. Um outro ponto, talvez, seja interesse do próprio sistema, não o sistema de crenças, mas o sistema em si que rege essa sociedade. Sabemos hoje em dia que sim, temos grandes influências de empresas, de governos, de pessoas por trás dessa máquina social que é basicamente o planeta Terra. E, obviamente, é muito interessante para um sistema como esse uma prisão ideológica, de certa forma, pois pessoas que pensam por si mesmas são, de certa forma, perigosas, certo? Qualquer coisa que não seja coerente com a visão de mundo coletiva, com o paradigma atual, é ignorado ou ele é combatido, certo? É só olhar lá atrás, na época medieval, o paradigma vigente não era o mecanicista, era um paradigma religioso, ele era um paradigma forte religioso, então a religião ditava tudo o que acontecia como certo ou como errado, como real ou como ilusório, possível ou impossível. Ah, mas foi a minha experiência, foi a minha vivência que aconteceu isso. Eu não sei explicar, mas isso aconteceu. Irrelevante. O paradigma religioso diz isso, isso e aquilo. Então, quantas pessoas foram queimadas por causa desse paradigma? Quantas pessoas morreram por causa desse paradigma? Obviamente, é fácil hoje olhar para trás e falar, pô, mas os caras estavam viajando lá atrás, né? Meu Deus, estava queimando todo mundo, estavam matando todo mundo porque o cara tomava um chá. Que palhaçada é essa? É, mas e daqui 300, 400, 500 anos, vamos olhar para trás e falar, pô, estavam xingando a galera na rede social porque estava fora do paradigma mecanicista. Mas hoje, aqui no futuro, 500 anos na frente, não é mais mecanicista. Então entenda que olhar para trás com toda a informação é muito fácil, mas estando envolvido na situação, estando dentro da situação, acaba sendo realmente um pouco mais difícil. Por isso é importante que fiquemos vigilantes a todo momento, que procuramos, questionamos, enfim, e chegamos às nossas próprias conclusões. Inclusive, estudos mais recentes de neurociência mostram que a neurogênese, que é o processo de formação de novos neurônios no cérebro, basicamente formando novas conexões, novas informações, novas memórias, não necessariamente, mas enfim, essas coisas que iremos lembrar e fortalecer a cada dia. Lá atrás pensava-se que a neurogênese só acontecia durante o processo de desenvolvimento do cérebro. Por exemplo, uma criança produz muitos neurônios porque ela precisa muito desses caminhos neurais para lembrar várias coisas que ela está vivenciando, desde locomoção motora, então controlar o seu próprio corpo, falar, pensar, agir, enfim, todas essas situações. Mas conforme vai se desenvolvendo, após os 25, 30 anos, entendia que a neurogênese parava por ali. Hoje, sabe-se que não, que é possível formar novos neurônios, só é mais difícil a partir dos 30. Talvez por isso que um adulto aprender uma segunda língua é muito mais difícil, demanda muito mais foco, demanda muito mais motivação, mais objetivo, mas ainda assim é possível. Mas perceba que um adulto, por exemplo, com 50 anos de idade, ou até mais, ou até menos, enfim, não interessa, mas que viveu sua vida toda sem fazer uma neurogênese, ou seja, criar esse novo caminho neural para justamente questionar paradigma ou pensar num paradigma diferente, ele está totalmente imerso no seu paradigma e, de certa forma, no seu cérebro isso já está
concretado. Então é preciso quebrar um pouco o concreto para que podemos mexer um pouco nesses caminhos neurais. E nem todos estão disponíveis, porque novamente o paradigma atual vai tirar as pessoas do jogo que estão fora desse paradigma. Não necessariamente vão tirar literalmente, pode ser que sim, mas eles tentarão banalizar, tentarão cancelar, manipular, enfim, influenciar de qualquer forma para que isso não apareça. Podemos novamente, isso é teoria da conspiração, mas é olhar com os olhos neutros, não olhar tentando encaixar o que acontece dentro de um paradigma. Novamente, é o experimento, certo? O experimento vai falar por si próprio. Então, você olhar para o que acontece, fala por si próprio. Você coloca um significado nisso, mas não quer dizer que é esse significado que você colocou. Olha o fato e deixa o fato falar por si próprio, certo? Então, nesse motivo, por exemplo, da neurociência, entende-se o porquê pode ser um pouco mais difícil para pessoas desenvolver novos hábitos. E quando eu falo novos hábitos, é justamente o padrão mental de mudar um paradigma, questionar um paradigma como um todo. E a cada momento que adentramos o conhecimento e vamos aprofundando cada vez mais, vemos como realmente pode ser difícil alterar um paradigma vigente, principalmente social. O pessoal, o individual, pode ser mais fácil porque só depende de mim. Não quer dizer que é, mas pode ser. Agora, o coletivo, ele tende a ser muito mais complexo. E, de certa forma, podemos até falar, cara, que se dane também, né? Cada um por si e vamos seguindo, né? Eu vou desenvolver o meu e tentando fazer as pessoas se desenvolverem no meio do caminho, mas não que eu vou fazer isso uma busca como um todo. E é justamente esse o problema do paradigma mecanicista. Por ele ser dualista, ele privilegia a individualidade, a competição, a luta. Mas eu não quero competir com ninguém, eu não quero lutar com ninguém, eu só não vou ficar forçando ninguém a fazer nada. De certa forma, claro, não tem como forçar o livre-arbítrio da pessoa, mas pensar dessa forma é pensar apenas no indivíduo e não no todo. E é justamente o que o paradigma mecanicista acaba privilegiando, acaba jogando para todos nós. Ele é, por definição, um paradigma da desunião. Tudo é separado. O corpo é separado da alma, a razão é separada da emoção, o sujeito e o objeto, o ser humano é a natureza, o interior e o exterior, eu e o outro. E é justamente o que podemos ver em todos os lugares, essa separação e essas brigas eternas, porque eu estou certo, o outro está errado. Como o outro não é parte de mim, então que se dane o outro, vamos xingar ele se der, e se não der, podemos até partir para outras medidas um pouco mais extremas. Entendemos que podem ter complicações no meio do caminho, mas é justamente essa a questão. Então perceba que o paradigma mecanicista atual, gostando dele ou não, é o que está vigente. Logicamente, nessas questões, analisando de certa forma, ele tem aplicações muito válidas. Novamente, construir um prédio, dentre várias outras coisas que ficaremos horas aqui mencionando e ainda assim não conseguiremos mencionar todas elas. Mas não podemos dizer que ele explica tudo o que acontece, porque tem coisa aí que está fora. Pelo menos quem já teve algum tipo de experiência espiritual sabe do que estamos falando. No livro O Fim do Materialismo, Charles Tart, ele traz um aprofundamento nesse paradigma mecanicista que temos atualmente. E, por exemplo, ele menciona que o estímulo informacional desse paradigma só é feito através dos 5 sentidos, ou seja, recebemos informações através dos 5 sentidos, e amplificadores sensório-mecânicos, máquinas em si, e raciocínio, ou seja, pensar sobre algo. Mas em nenhum momento menciona intuição, em nenhum momento menciona que existem outras esferas e outras energias podendo nos trazer informação. A ação no mundo através do paradigma mecanicista é feita só com músculos e ferramentas, mas nunca se relaciona a intervenção espiritual, uma ação espiritual, uma cura paranormal, algo que transcenda os músculos e as ferramentas, a fisicalidade. A identidade da pessoa, ela é, através do paradigma mecanicista, feita ego e corpo de base biológica e sobreposições psicológicas, certo? Então,
Tem eu, a pessoa, o meu corpo em si e justamente as minhas emoções, o meu pensar, justamente a minha mente como um todo. Mas nunca se coloca a alma na equação, o espírito na equação que tantos se falam. A expectativa de vida, de acordo com o paradigma mecanicista, ela é de 60, 80, enfim, depende a cultura, depende de várias coisas, mas 60 a 80 anos, digamos assim, certo? Mas e vida após a morte? Alguém fala alguma coisa sobre? Reencarnação? Ambas? A vida do espírito, por exemplo? Será que é só isso mesmo? Mas não se traz isso para a equação. E o contato com outros seres, de acordo com o paradigma mecanicista, ele é feito por meio dos sentidos físicos. Então, eu interagindo com você, ou até por máquinas, de certa forma, não necessariamente estamos interagindo nesse momento, mas hoje em dia é possível se interagir através de uma videochamada, algo assim, mas enfim, é somente isso, mas nunca se fala sobre um contato direto ou indireto com outras esferas, as esferas espirituais, as esferas energéticas em si. Então perceba que nesse paradigma não se considera várias coisas que é muito mencionado na literatura, nas culturas, nas antigas civilizações e, para muitas pessoas, na experiência pessoal, na vivência pessoal. Não mencionando não quer dizer que elas param de existir, quer dizer que não se explica ou não vai se estudar ou simplesmente que não considera, não acha que isso é real. Então, ficam alguns pontos de interrogação no meio do caminho, no mínimo, certo? Principalmente se você já experienciou isso, não tem só aquele, pô, mas talvez aquele livro estava mentindo para mim, certo? Mas quando você experienciou, podem falar que é uma alucinação, mas nem a alucinação conseguem explicar, por exemplo. Então, ficam alguns questionamentos para trás, certo? E conforme já mencionamos, principalmente no primeiro episódio, onde Jung traz bastante visão sobre inconsciente coletivo, sobre arquétipos e toda essa questão, mencionamos superficialmente, mas enfim, só para trazer algum contexto, esse exemplo, arquétipos. Então vamos adentrar um pouco, um tema extremamente profundo, extremamente extenso. Como se explicar arquétipos através de um paradigma mecanicista? Não tem como, porque o arquétipo não é físico. Eu não tenho como tocar um arquétipo, certo? A gente muitas vezes pode relacionar que o arquétipo do leão é o leão na selva. Não necessariamente, é muito mais complexo, é muito mais profundo que isso. Então é necessário estudar, é necessário chegar ao nível de profundidade grande sobre as coisas. Só que hoje em dia, quando se ouve falar, por exemplo, de arquétipo, queremos apenas as benesses, certo? Dizem que arquétipo ganha dinheiro, dizem que arquétipo desenvolve a sua vida. Então vamos lá, eu quero adentrar um pouco esse arquétipo. Então vamos ler os livros de Jung. Tá, tem 35 livros. Não vou ler livro, não curto muito livro. Mas eu vi um vídeo de 5 minutos no YouTube. Tem um de 2, eu acho que eu vou no de 2 que é mais rapidinho. Pronto, vi o vídeo e a importância desse conhecimento, você acha que um vídeo de 2 minutos é possível. Mas tá, acredita que é. Então, depois desse vídeo, acha-se que é um experiente, que é um sábio sobre arquétipos e acha que esse conhecimento vai mudar a sua vida. Depois de algum tempo, vê que nada mudou. Mas não considera que, será que foi só porque eu vi só 2 minutos? Será que se eu gastar talvez mais 5 horas, talvez melhora? Pelo menos meia hora, vai, 1 horinha. Vamos lá. Não, acha que arquétipo não funciona. Logo, isso é totalmente fora do que se encaixa, porque não é verdade, ele não funciona. Então, o paradigma vigente ele está certo, porque no paradigma vigente fala que arquétipo não existe. Então, isso aí está totalmente certo. Mas complica-se um pouco, certo? Porque, na verdade, foi a pessoa que não fez o mínimo, que é atingir o nível de profundidade nas coisas para justamente atingir esse conhecimento de uma maneira concreta, de certa forma, certo? A ciência de hoje, aceita por todos, é a ciência que se enquadra nessa visão do mundo, certo? Já falamos sobre isso. Mas e os estudos que não se encaixam nessa caixinha? Então, é um pouco complicado. Falou isso do ponto de vista de alguém que estava
há anos atrás, totalmente imerso no paradigma mecanicista, não acreditava em nada, até que em um certo momento algo acontece e me faz conectar justamente com algo fora do paradigma atual. Não, mas espera aí, o paradigma atual não explica isso, inclusive fala que isso não existe. Pô, mas aconteceu. E agora? O que faz? Então, quando fala isso para as pessoas, a maioria das pessoas fala, descreve para mim o que aconteceu? Tem como descrever? E toda a questão que não se para pensar é como se descreve o indescritível. É um sentimento, é uma sensação, é uma experiência, é uma vivência que mesmo se eu conseguisse colocar em palavras, não teria como essas palavras realmente descreverem o momento. É uma abstração. E perceba como coisas abstratas, indescritíveis, são muito comum. E tentamos dar sentidos em palavras quase que vazias, porque não conseguem fazer jus ao momento, à situação, à coisa especificamente, certo? Caso não saiba que sentimento, que vivência, que experiência é essa, quando passar por ela, com certeza você saberá. E se me julgas nesse momento, é porque competes comigo. Logo, uma crença de inferioridade ou superioridade está incutido na sua cabeça. Logo, remete ao paradigma atual mecanicista, onde é o indivíduo e não o coletivo. Mas para pensar, como uma pessoa vai sentir, vai vivenciar essa situação, sendo que o dia todo no trabalho, sentindo-se um lixo, se conectando com informações, conversas, pensamentos, sentimentos altamente tóxicos, se não tóxicos, no mínimo totalmente fúteis, sem uso algum para evolução profissional e pessoal, chega em casa, é uma guerra externa e interna, novamente, afoga na bebida, na comida, na maconha, no Netflix, nos jogos online, pornografia, em fazer tudo pelos outros, esquecer que você existe. Fim de semana é praticamente um zumbi, porque nem vê passar e chora quando a segunda vem. Mas pode-se falar alguém, mas eu não bebo, eu não gosto de droga, eu namoro, eu tenho uma família dita feliz. Mas e você está olhando para si? Está exercendo o seu autoconhecimento, expandindo? É essa a questão. Tem que comprar o bilhete da loteria para poder ganhar na loteria. Não tem como você ganhar na loteria sem comprar o bilhete. Então, como você vai se conectar com essas energias espirituais e tudo mais, mas quer continuar o dia todo no modo automático? Não tem como. É justamente essa questão. Então, para sair do paradigma atual, é necessário buscar outros paradigmas, porque em última instância sempre terão filtros, sempre terão paradigmas. A partir do momento que não tivermos mais esses filtros, fomos totalmente essências, atingimos um nível de individuação, iluminação. Nesse episódio, fica mais claro o que é uma visão de mundo, qual a visão de mundo atual da sociedade e as implicações de uma visão de mundo, principalmente social e global, na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje, focamos especificamente no paradigma atual, no paradigma mecanicista. No próximo episódio, traremos o paradigma quântico e as implicações desse novo paradigma. Por enquanto, encaminhe esse episódio para alguém que precisa desse conhecimento. Por hora, seguimos refletindo e indo.